Olá, 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 meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo relaxante. Viajando pelas areias do tempo, nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre uma civilização antiga que está prestes a ressurgir. Nós iremos sair das terras alagadas da Babilônia e caminhar até as areias cálidas do atual Irã. Iremos falar então do Império Persa. A Pérsia foi o primeiro império a demonstrar tolerância. Com Ciro o Grande, nós aprendemos que o poder pode também ser estabelecido através do respeito às diversas culturas. Nós vamos também caminhar por Persépolis, iremos conhecer Dário o Grande e também, obviamente, nós iremos aprender um pouquinho sobre Zaratustra, um nome muito conhecido de todos nós, não apenas pelos escritos de Nietzsche, mas também pela história. Foi Zaratustra, no meio da noite, ele teve uma visão que iria mudar a nossa percepção e religiosidade. Os povos daquele período irão sair de um politeísmo antropomórfico e entrar numa religião quase monoteísta, digamos semi-monoteísta, onde existe uma dualidade, uma luta entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, uma luta constante, e nós somos chamados a fazer parte dessa luta e lutar do lado da luz, do lado de Ahura Mazda, contra Arimã e suas mentiras tenebrosas e projetos da escuridão. Então, meus amores, eu tenho certeza que vocês irão se deleitar, relaxar e aprender muito. Eu, apesar de cristã, achei maravilhoso aprender um pouquinho mais sobre essa religião, o zoroastrismo. É uma religião muito interessante e que nos ensina que nós devemos evitar a mentira, ter bons pensamentos, boas palavras e boas ações, e que somos chamados a construir o paraíso com nossas próprias mãos. Então, apesar da noite ser escura, eu te convido a abraçar a luz da antiga Pérsia. E aqueles que têm descendência persa, do fundo do meu coração, eu desejo que a grande Pérsia renasça novamente e que o país, a nação do leão e do sol, possa resplandecer e voltar a ser a potência que um dia já foi. Eu espero que vocês relaxem, tenham uma noite maravilhosa, durmam com os anjos. Vem comigo nessa viagem. Respire fundo, devagar. Sinta o ar mudar. Saímos da umidade dos canais da Babilônia e subimos para o planalto iraniano. O ar aqui é seco, vasto e cheira a terra quente e liberdade. Você está diante de Ciro, o Grande. Ele não é um conquistador que escraviza. Ele é o libertador. Imagine que você está vendo o cilindro de Ciro ser engravado. Nele, o rei proclama que todos os povos podem voltar para suas casas e adorar seus próprios deuses. Isso é inédito. Pela primeira vez, o império não é unido pelo medo, mas pelo respeito. Sinta a paz de um reino que permite que você seja quem você é. Os mensageiros do vento e a estrada real.
Feche seus olhos e imagine o ritmo de passos que vêm e que vão, milhares e milhares de estradas perfeitas conectando Susa a Sardes. Essa é a estrada real. Imagine os mensageiros do rei. Nem a neve, nem a chuva, nem o calor, nem a escuridão da noite os impedem de completar a sua jornada. Eles trocam de cavalos em estações de repouso. Imagine o cheiro do couro, da sela e o calor do pobre animal cansado. O Império Persa encolheu o mundo. Uma mensagem que levaria meses, agora chega em dias. Você aqui faz parte de um organismo vivo, pulsante, conectado por cavalos, estradas e coragem. Vamos subir agora a escadaria de todas as nações em Persépolis, a cidade da Pérsia. Sinta o mármore frio sob suas mãos. Observe os baixo-relevos. Etíopes, gregos, indianos e egípcios caminhando lado a lado, trazendo presentes para o Rei dos Reis. Essa imagem é única, traz a ideia do império multicultural estabelecido na Pérsia. Ao lado do trono estão eles, os 10.000 imortais. Ouça o som de suas lanças batendo no chão em uníssono. Eles são chamados assim porque se um morre, outro assume o lugar imediatamente, mantendo o número sempre perfeito. Suas roupas são de seda amarela e púrpura, cobertas por escamas de ouro. Na Pérsia, o poder não é apenas força, é uma coreografia de beleza e ordem absoluta. O fogo sagrado de Ahura Mazda. A noite cai sobre as montanhas e o fogo é aceso. Para os antigos persas, o mundo é uma batalha entre Ahura Mazda, a luz e a verdade, e Ahriman, as trevas e a mentira. Sinta o calor das chamas no seu rosto, o som do fogo que queima. O fogo não é o Deus, mas é o símbolo da pureza. O fogo a tudo purifica. Os persas não mentem. A mentira é o maior dos pecados. Respire a fumaça do sândalo e sinta a dualidade do universo. Escolha a luz, escolha a verdade. Deixe o crepitar do fogo queimar todas as suas preocupações e limpar sua mente para o descanso restaurador. O banquete de Dário.
e o sono eterno. Imagine entrarmos em um pavilhão de verão. Você está deitado sobre tapeçarias persas tão macias que parecem nuvens. O cheiro aqui é intenso, de pistache, rosas e açafrão. O Rei dos Reis oferece a você um figo seco, recheado com nozes. Sinta a doçura e a textura. Beba o vinho das vinhas de Shiraz em uma taça de ouro tão fina que parece pele. A música da flauta persa flutua pelo jardim. O império é vasto, mas agora seu mundo se resume a este momento de paz. As estrelas guiaram as caravanas de Ciro e agora irão velar pelo nosso sono. Iremos dormir sob a proteção do leão e do sol, na viagem pela bela noite da Pérsia. Os persas tinham costumes interessantes, uma filosofia de vida única e quase excêntrica. Andava lado a lado com sua superpotência militar. Que tal compartilharmos um pouquinho dos segredos e excentricidades dos persas? O teste de embriaguez para decisões importantes. Os persas tinham um método muito estranho para tomar decisões de Estado. Se um conselho decidia algo importante enquanto estavam sóbrios, eles tinham que revisar a decisão novamente enquanto estavam bêbados. E se decidissem algo enquanto bebiam, tinham que reavaliar no dia seguinte, quando estivessem todos sóbrios. Eles acreditavam que o vinho revelava a verdade do coração, mas que a sobriedade revelava a lógica. Uma lei só passava se fizesse sentido nos dois estados. Imagine o som das taças de ouro batendo enquanto o destino do mundo era decidido entre as brumas do vinho e a luz das velas. O picolé da antiguidade, yak chao. Como os reis da Pérsia tomavam sorvete no meio do deserto escaldante. Eles inventaram o yakshaw, enormes cúpulas de argila, com um sistema de ventilação tão avançado que mantinham o gelo congelado mesmo no verão. Basicamente, a primeira geladeira. Eles comiam o falude, uma sobremesa de fios de amido com águas de rosas e limão, resfriada pelo gelo trazido das montanhas. Imagine o frio imaginário dessa iguaria derretendo na sua língua enquanto o sol lá fora queima as areias de Susa. O primeiro sistema de correios do mundo. Antes da internet, havia o Angarium. O rei Dário criou uma rede de mensageiros que nunca parava. Eles tinham cavalos descansados a cada poucos quilômetros. Heródoto, o historiador grego, ficou
tão impressionado que escreveu: nem a neve, nem a chuva, nem o calor, nem a escuridão da noite impedem esses mensageiros de completar sua rota com velocidade máxima. Essa frase, ironicamente, é hoje o lema não oficial dos Correios dos Estados Unidos. Sinta o ritmo constante dos cascos, a informação atravessando continentes, enquanto você descansa. O ódio profundo pela mentira. Para um persa, o pior crime não era o roubo, o assassinato, mas a mentira. As crianças persas eram ensinadas apenas 3 coisas: cavalgar, atirar com o arco e falar a verdade. Eles acreditavam que mentir era uma fraqueza que abria as portas para o demônio Ahriman. Pedir dinheiro emprestado também era mal visto, porque, segundo eles, quem deve acaba sendo forçado a mentir. Imagine viver em um império onde a palavra de um homem era tão sólida quanto o mármore que cobria Persépolis. O paraíso é uma palavra persa. Você sabia que a palavra paraíso vem do antigo persa Pairidaesa? Significa literalmente um jardim cercado. Os reis persas eram obcecados por jardinagem. Eles acreditavam que criar um jardim perfeito era um dever sagrado, para imitar a ordem divina de Ahura Mazda. Onde quer que o exército persa fosse, eles plantavam árvores e flores. Sinta o cheiro das rosas e o som da água nos canais. O paraíso para o povo persa não era um lugar distante no céu. Era algo que você poderia e deveria construir com suas próprias mãos. Os militares coloridos, a estética da guerra. Os soldados persas não usavam apenas armaduras cinzentas e sem vida. Os imortais, a guarda de elite, iam para a batalha vestidos com sedas amarelas, púrpuras e azuis, cobertos de joias de ouro e brincos muito caros. Eles eram uma visão de luxo e terror ao mesmo tempo. Imagine um brilho no deserto de 10.000 guerreiros dourados marchando sob o sol do meio-dia. O som do metal e as sedas se movendo em uníssono como uma onda de joias preciosas. Agora vamos conversar um pouco sobre a religião e mitologia da Pérsia. O fogo de Zaratustra e o equilíbrio do cosmos. Respire fundo e imagine um homem chamado Zaratustra subindo as montanhas geladas do Irã. No silêncio da altitude, ele teve uma visão que mudaria o mundo. Ele não viu deuses com rostos de animais ou humanos furiosos. Ele viu a mais pura luz. Zaratustra ensinou que o universo é um campo de batalha entre 2 espíritos. De um lado, Ahura Mazda,
o Senhor da sabedoria, do calor e da verdade. Do outro, Ahriman, o espírito da destruição, do frio, da escuridão e da mentira. Sinta essa dualidade dentro de você agora. O zoroastrismo não pede sacrifícios de sangue. Ele pede que você escolha o lado da luz. O templo de fogo, Atar. Caminhe comigo até o coração de um templo de fogo. Não há estátuas aqui. No centro do salão, em um grande caldeirão de metal, arde o fogo sagrado, o Atar. Para os persas, o fogo não é um deus, mas o símbolo da presença divina e da mente pura. Ouça o som das chamas. Elas nunca podem se apagar. Há fogos que ardem há mais de 1000 anos, alimentados dia e noite por sacerdotes que usam máscaras de pano para que seu hálito não polua a chama sagrada. Imagine o calor desse fogo sagrado no seu rosto. A luz do fogo limpa a escuridão dos pensamentos, preparando você para um sono sem pesadelos. As 3 joias: pensar, falar e agir. A religião persa é simples e profunda. Ela se baseia em 3 pilares, como 3 joias que você carrega na mente. Humata, Humata, Humata. Bons pensamentos. Hukta, Hukta, Hukta. Boas palavras. Revasta, Revasta, Revastra. Boas ações. Bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Esse é o mantra repetido por todos aqueles que até nos dias de hoje seguem essa religião. Bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Imagine que cada boa ação que você faz é um tijolo de luz na ponte que leva ao paraíso. Na Pérsia, ser religioso significava ser produtivo, plantar uma árvore, cuidar de um animal ou dizer a verdade eram atos de adoração. Sinta o peso dessas joias. Elas são pesadas moralmente, mas ao mesmo tempo são elas que te elevam, fazendo-te flutuar. A ponte de Shinvat, o julgamento final. Dizem que, no final da vida, todos cruzamos a ponte de Shinvat. Para aqueles que escolheram a mentira, a ponte torna-se fina como o fio de uma navalha, e eles caem na mais profunda escuridão. Mas, para você que buscou a verdade, a ponte se alarga, tornando-se uma estrada vasta e florida. Uma bela jovem, a personificação de suas próprias boas ações, surge para te guiar. O cheiro é de sândalo e jasmim. Você caminha em direção a luzes infinitas. Não há medo aqui. Há apenas o retorno para a casa da canção, onde o sol nunca se põe. As torres do silêncio. E para os persas, a morte era o respeito final,
pela natureza. Eles não enterravam seus mortos para não poluir a terra, nem queimavam para não poluir o fogo. Eles levavam para as torres do silêncio, no topo de colinas, entregando o corpo ao céu e às aves, deixando que apenas o espírito, puro e leve, seguisse adiante. Imagine e sinta o desapego. Tudo que é material volta para o ciclo da natureza. Mas a sua luz é eterna. Os aliados de sangue e espírito. Na Pérsia, o cachorro, era o guardião da alma. Lá ele era considerado o animal mais sagrado depois do homem. Eles acreditavam que os cachorros tinham o poder de ver o que os olhos humanos não alcançam, os espíritos malignos. Imagine o som de um cachorro ofegante suavemente dormindo ao seu lado. O cão não era apenas um animal de estimação, ele era o seu protetor espiritual. No código religioso persa dizia que matar um cão era um crime tão grave quanto matar um ser humano. No ritual de Sagid, o olhar do cão, um cão era trazido para olhar para uma pessoa que acabara de falecer, pois acreditavam que o seu olhar puro purificava o caminho da alma. Sinta a presença desse guardião tão fiel aos pés de sua cama agora. Você está totalmente protegido. O falcão, os olhos do rei. Olhe para o céu e veja. O falcão era símbolo da nobreza e da visão divina. Os reis persas eram mestres na arte da falcoaria. Eles acreditavam que o falcão era o mensageiro do Ka-va-rená, a glória real ou o destino divino. Sinta o peso de uma ave de rapina pousando no seu braço, protegido por couro, o aperto das garras, a força das asas. O falcão vê de cima, com clareza absoluta, assim como o rei deve ver o seu império. Ele representa a aspiração da alma de subir acima das preocupações terrenas. Desde que sua mente voe com o falcão, flutuando alto sobre as montanhas de Zagros, onde o ar é limpo e a visão é infinita. O boi primordial e a abundância. Na mitologia persa, tudo começou com um boi primordial. Ele era a personificação da alma da terra. Quando ele morreu, de sua semente e de seu corpo brotaram todas as plantas e os animais úteis do mundo. Os persas tratavam o gado com uma reverência quase mística. Imagine o som do gado pastando. Esse era o som da própria terra sendo cuidada. Eles acreditavam que o bem-estar dos animais estava ligado à prosperidade da nação. Maltratar um animal era desequilibrar o cosmos. Respire o cheiro do feno e a terra molhada, sentindo a conexão profunda com o ciclo da vida que sustenta tudo o que somos. Os animais de Ahriman, o Cafrastra. Mas, cuidado, onde há luz, há sombras. Insetos, serpentes e escorpiões eram chamados de Cafrastra.
as criaturas criadas pelas trevas para causar nojo e doença. Destruir essas criaturas era considerado um ato de adoração, uma forma de ajudar a Ahura Mazda a limpar o mundo. Mas não tema. No nosso santuário, essas sombras não podem entrar. A luz do fogo persa afasta tudo que rasteja, deixando apenas os animais da luz para guardar o seu descanso. O leão, o touro e o cão, o fiel cão, são os seus sentinelas nesta noite. Nossa jornada pelas terras do sol chegou ao fim. Caminhamos juntos quilômetros pela estrada real, ouvimos o crepitar do fogo sagrado e nos sentamos à mesa com o Rei dos Reis. Mas agora a noite persa pede o seu silêncio. Imagine que estamos em Passárgada. Diante de nós, solitário e majestoso, sob o luar, está o túmulo de Ciro o Grande. É uma estrutura de pedra simples, digna, cercada por jardins que agora dormem sob o sereno. Sinta o frescor da pedra antiga, o império que ele construiu, com tolerância e verdade, ainda ecoa nos seus sonhos. Desde que o peso da seda e do ouro caia no chão, você não é mais um viajante, nem um convidado. Você é apenas consciência, flutuando no mar de estrelas de Ahura Mazda. O conflito entre a luz e a escuridão cessou por hoje. Dentro de você há apenas a paz do dever cumprido, da verdade dita e do pensamento puro. Respire fundo e sinta o ar gelado das montanhas de Zagros, limpando qualquer cansaço que ainda reste no seu corpo. Da ponta dos pés até o topo da cabeça, você é leve, como uma pena de falcão ao vento. As chamas do altar agora são apenas brasas vermelhas, quentes e reconfortantes. O cachorro guardião deitou-se ao seu lado, na sua cama. O falcão fechou os olhos no seu poleiro de ouro. O mundo está seguro. Rumata, bons pensamentos. Rukta, boas palavras. Vasta, boas ações. O paraíso não é um lugar para onde você vai. É o estado que você se encontra agora. Entregue-se à escuridão gentil, sabendo que a luz voltará no momento certo. Boa noite, alma persa. Durma profundamente. Durma, 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 para um dia acordar com a luz do sol e do leão rojando no deserto mais uma vez.